Oi, gente! Oi! Como é que vocês estão? Pra quem não me conhece, eu sou a Julie. Eu sou a Amanda. E nós somos intercambistas em Cork, aqui na Irlanda. E hoje a gente veio responder uma pergunta só, mas com vários tópicos, né? Que as pessoas sempre estão perguntando aí pra gente com, enfim, vários plot twists aí que aconteceram ultimamente sobre o intercâmbio na Irlanda. Então a gente vai responder a pergunta do milhão. Ainda vale fazer intercâmbio na Irlanda? Vale a pena? Será que vale a pena? Em 2025 ou em 26 ou sei lá, quando vocês quiserem vir. Será que vale a pena? A gente vai falar agora de 2025, né? Pelo menos que a gente tá passando. Mas, enfim, não sabemos as cenas dos próximos capítulos, porque aqui a Irlanda é tipo assim... A Europa, né, ultimamente. É assim... Também bomba, que tal? bomba. Essa semana, então, minha filha, foi bomba atrás de bomba. Bomba atrás de bomba. E quem não se segura, filho, se não souber dançar, você não vai. Então a gente veio responder, né, a pergunta do milhão. Na verdade, falar as nossas experiências, os nossos pontos de vista aqui também. E antes de tudo, não se esqueça de se inscrever no canal, curte Comenta. e compartilha esse vídeo já com quem quer vir pra Irlanda, com quem tem dúvidas, se você quer vir, seu filho quer vir, seu pai, sua mãe, sua avó, seus cachorros, todo mundo. Manda aí pra esse pessoal, pra todo mundo vir pra cá. Se valer a pena ainda, né? Porque a gente vai falar aqui, mas aí, não sei. No final a gente fala se tá valendo a pena ou não pra gente. Mas, bom, vamos lá. Primeiro, solta a vinheta e a gente já volta. Valeu! Bom, vamos lá. Primeiro, gente, a gente colocou alguns tópicos aqui, tá? Então a gente vai falar de... Vem mais pra cá, calma aí. A gente vai falar sobre 7 tópicos. E é isso. Aí a gente vai falar e vocês veem aí o que vocês acham, se não acham, e no final a gente fala. Mas primeiro de tudo, salário. Vamos lá. A Irlanda nesse momento, né? Esse momento que a gente tá, que é abril De de 2025. 2025. A Irlanda tá com 13,50 por hora. Tá pagando 13,50 a hora. Só que aqui, cara, é uma loucura. Porque a gente pode trabalhar por hora e, teoricamente, o estudante pode trabalhar 20 horas, né? Por mês. Por semana, desculpa. E aí dá 20, 40, 60, 80 horas por mês. Porém, gente, é muito difícil viver com 20 horas aqui. Ou você faz um bico... Você vive com 20 horas. Isso é o que a gente já falou em todos os outros vídeos. Você vive, você consegue pagar o que precisa de ser pago. Mas sobra dinheiro? Você vai conseguir comprar coisa? Pra você, né? Coisa supérflua? Não, você não vai conseguir. Não vai. Você consegue pagar o seu aluguel e você consegue pagar a sua comida. É isso. É isso. E aí a gente fez os cálculos aqui. Tipo, R$3,50 por 20 horas semanais. E aí divide vezes 4 por semana, né? 4 semanas. Dá 1.080 por mês. Só que esse é o salário bruto, tá? Sem os descontos. A gente deu até uma pesquisada pra ver como a gente poderia falar sobre questão de desconto e tal. Mas é muito complicado, porque depende muito da empresa, depende de um monte de coisa. Se você Depende tem PPS... se você tá trabalhando em uma empresa ou em 2 empresas. Se tem PPS, não tem. Mas, geralmente, eles cobram 20%. É taxado aí em torno de 20% do salário. Por semana. Por semana. Por cada payslip, na verdade. Por cada payslip que você recebe. Tem gente que recebe por semana, vai de quinzenalmente, ou semanalmente, ou então mensalmente. É muito difícil ver assim, mensalmente aqui. Geralmente é semanalmente ou quinzenalmente. Mas é 20% com base do seu salário. E se você fizer menos de 20 horas na semana, é em torno de 8%. Mas aí depende, tá? É uma taxinha bem pouca mesmo. Porque você tá trabalhando de acordo com as regras do governo, né? Sim. E contando também que a gente pode até fazer um vídeo depois, se vocês quiserem. Eu, principalmente, tive uns probleminhas aí com taxas e tal sobre revenue, que é a Receita Federal daqui, né? Que vê todos esses payslips e taxas e tal. E a gente foi lá perguntar algumas coisas. Então, a gente sabe de algumas informações, assim,
que eu acho que dá pra ajudar, dá pra dar uma clareada sobre o que é cada coisa. Depois posso mostrar um payslip pra vocês, que é um payslip meu, e aí mostrar mais ou menos o que é cada taxa e tal, depois vocês comentem aí se vocês querem. Mas, basicamente, é isso. Depende muito de se é quinzenalmente, se é mensalmente, um monte de coisa. E o governo irlandês, ele também dá alguns benefícios para você. Então, quando a gente faz o imposto de renda ali todo começo de ano, a gente pode receber um retorno do aluguel que a gente pagou. E aí pode ir até 1.000 euros de volta. Se eu não me engano, é de 500 a 1.000, né? Alguma coisa assim. Até 1.000 euros. A gente sabe que é até 1.000 euros de volta. E também sobre essas taxas, né? Tipo, ano passado, por exemplo, no meu payslip, eu fui cobrar, na verdade, esse benefício do governo cobriu as minhas taxas que eu deveria pagar até metade do ano. Então, tipo, teoricamente, até metade do ano eu não tive desconto nenhum nos meus payslips. Então, acontece também da gente ter que ver quanto que você tá fazendo por hora, quantas horas você tá fazendo, se o governo com esse benefício ele cobre, se não cobre, então tem tudo isso, tá? Por isso que a gente não vai se alongar muito aqui nesse tema. E se você faz 40 horas por mês, por exemplo, dá 2.160 bruto. Então imagina, 2.000 euros, a gente convertendo dá uns 12 mil reais por mês, mais ou menos. Então é um dinheiro bom, né? Salário mínimo, teoricamente. Mas, obviamente, você ganha em euro, gasta em euro. Então, assim, não pense em real. Mas é só, tipo, mais ou menos pra vocês entenderem como é que funciona aqui. De salário, quer falar mais alguma coisa? Acho que não. Acho que é isso. Se tiverem qualquer dúvida, mandem aí nos comentários. Sobre essa coisa de imposto de renda aí, tem que ver direitinho. Porque, por exemplo, o nosso primeiro imposto de renda, a gente acabou não pegando a taxa do aluguel. A gente perdeu porque a gente não sabia sobre isso. Pois é. E, enfim... A gente pode fazer um vídeo. A gente faz um vídeo explicando sobre essas taxas que são cobradas. É isso, comentem se vocês querem. Porque, né, também falar, não quero não, então tá bom. Vamos lá. Estudos. Por questão de estudo, assim, a Irlanda, em geral, tem muitas possibilidades para estudo, né? Primeiro é o visto de estudo para inglês, então como intercâmbio, né, para vir para cá. A maioria das pessoas que assistem a gente, eu acho que, né, 99% é para isso. E tem as escolas de inglês. Então, a gente tem o General English, que é, tipo, o curso geral de inglês. Pra quem não sabe nada, pra quem já sabe, tipo, quer, né, praticar. É o inglês do dia a dia. Dia a dia ali. A gente agora tem algumas escolas, na verdade, já começaram desde o ano passado a abrir algumas vagas, assim, algumas turmas de business. Então, é, tipo, totalmente inglês focado pra negócios. A escola que a gente tá hoje em dia já tá... Acho que vai começar a oferecer, na verdade. Eu acho que no começo do ano que vem eles já começam a oferecer esse tipo de curso. E outras já oferecem, já estão nesse processo aí um pouco mais antigamente, né? Mas lembrando, se você tá acabando o seu curso de inglês, né? Você que tá fazendo intercâmbio e assiste a gente, ou então você que tá pensando em fazer o intercâmbio, fala, então tá, então vou fazer os 2 anos de General English e depois eu vou fazer o Business English. Não pode. Um ou outro. É um ou outro. Mas também dá, tipo, por exemplo, fazer 2 cursos de 8 meses de General English, por exemplo, e o último de Business. Então, dá pra fazer esse mix aí. Só nesses 2 casos, no caso de inglês mesmo, né? E eles estão abrindo muito isso porque tem muita gente que já chega, às vezes até no nível muito alto. Tem gente que já chega no C1. Pra quem não sabe, C1 é um dos níveis mais altos. Depois, o último nível é o C2. E tem gente que já chega nesse nível. Então, você vai ficar repetindo o livro até o final do curso. Sim. Se você quer renovar, talvez seja melhor pra você depois ir pra um business, né? O segundo curso ou o terceiro curso, você ir pro business. Até porque, tipo, você... sei lá, pratica... Ver coisa nova, vocabulário que você não sabe, às vezes, sabe? Então, tipo, é novidade, gente. Então, dá pra fazer um pouco dos 2, enfim. Eu acho que é uma boa. Mas também a gente tem faculdades aqui. O pessoal vem bastante pra estudar. E às vezes pode ser até uma extensão de visto. Tipo, acabou os 2 anos, como você quer permanecer aqui. Tem como pagar uma faculdade, uma pós-graduação, um mestrado, sei lá, o que mais? Um doutorado, um lalado, tudo. Então, dá pra vocês fazerem tudo isso. Mas preparem-se porque, assim, é caro. Dependendo da escola e tal.
Em Dublin é mais barato. E a gente vê muitas pessoas saindo de Cork pra ir pra Dublin pelo menos 3 vezes por semana, assim, pra estudar lá. 2 a 3 vezes por semana. E é rolê, gente, porque é 3 horas, né? É 3 horas indo e 3 horas voltando. Exatamente. Então, É tipo, 6 horas da sua vida deitado no ônibus. pra quem é de Dublin já é um pouco mais fácil, mas pra quem não é. E aqui em Cork eu já ouvi falar que, tipo, tem pós-graduação, tem algumas faculdades que é, tipo, 15 mil euros, 10 mil euros, é muito dinheiro. Então, assim, fica aí a questão se vai, se não vai. E também tem a questão dos níveis, né? Então, por exemplo, acabou seu curso de inglês, você tá querendo fazer a faculdade. Mas você tá querendo fazer a faculdade para depois você aplicar para um visto de trabalho. A sua faculdade, ela tem que ser, no mínimo, nível 7. Se ela não for nível 7, você vai fazer essa faculdade à toa, porque é só o tempo de você fazer a faculdade e depois de acabar ela, você tem que voltar pro Brasil, enfim. Vai ter que ir pra outro país. Vai ter que ir pra outro país, exatamente. Legalmente, né? Porque quando você termina a faculdade ou após, enfim, você tem até 1 ano pra você conseguir um trabalho. Eles te dão essa extensão de 1 ano pra você conseguir o trabalho. Então... Mas é aquela coisa, tem que ser nível 7, e nível 7 é os cursos. Seja business, seja... Tem mais o quê? Provavelmente, acho que engenharia também deve ser curso nível 7. São cursos eu não sei que nada você tem disso. que... A Amanda que tá falando. Você tem que olhar a grade pra ver se o seu curso ele aplica pra esse nível, que é o nível 7 o mínimo nível 7 pra você conseguir aplicar pro trabalho. É isso, então. E... Então tá bom. Então tá. E tem também alguns cursos de preparatório pra faculdade. Então, tipo, acaba os seus 2 anos ali, ele chama Pathway, alguma coisa assim. Então, você faz ali os 2 anos de curso, depois você pode fazer esse preparatório para a faculdade, que é mais 1 ano de visto ali que você tem. Esse Pathway, ele custa mais ou menos, tá? Uns 4, 5 mil euros. Então, tipo assim, também é uma bica. Às vezes é mais fácil fazer a faculdade do que, de fato, fazer esse Pathway, né? Porque, tipo, 1 ano só que você fica também. É que tem gente que faz pra cidadania, fica esperando a cidadania e precisa permanecer e pede isso daí. Tem muita gente também que às vezes pega o Pathway porque, não quero... É mais barato do que fazer uma faculdade, nesse meio tempo vai tentando achar um emprego que consiga dar o visto pra pessoa ficar. Então, ou também não tá preparado pra faculdade. Às vezes, tipo, também, né? Não tá preparado pra fazer a prova da faculdade, quer saber como funciona, e faz o PF pra depois pagar a faculdade. Mas assim, dinheiro atrás de dinheiro. Exatamente, dinheiro atrás de dinheiro. É relação atrás de relação. Enfim, terceiro ponto que vamos falar, acabou estudos, é isso que a gente tem pra oferecer. Terceiro ponto, saúde. Será que compensa a saúde aqui? Pois é, a saúde aqui não tem SUS. Pros meus defensores do SUS ou não defensores do SUS, realmente aqui não tem. Então, aqui a gente tem o sistema de GP, que agora eu esqueci a tradução de GP. Mas enfim, é tipo o doutor, tipo uma clínica, um doutor, tem um GP aqui e você tem esse GP de confiança. Então, basicamente, você sempre passa com ele, independente se você tá com... Você viu o que eu falei? Não. Que não é garota de programa. Ah, mas é besta, né? Enfim. Não é, tipo, sei lá, tá com... Sei lá, fala uma doença. Sei lá, um clínico geral, um GP. É um clínico geral, o GP é o clínico geral. Mas assim, qualquer coisa você pode ir lá que vai resolver, entendeu? Ele vai te dar um atestado, ele vai te dar vai te encaminhar pra um especialista, ou ele, sei lá, você tem que passar no GP primeiro. Mas tem muitas pessoas que não tem GP aqui, porque não tem, tipo, né? Não é uma pessoa de confiança, nunca passou, então não tem. E aí a gente tem as clínicas walk-in, que é tipo assim, tá passando na rua, por isso que é walk-in, sabe? Você passando, precisa de um médico, você vai lá e entra, eu acho que 60 ou 70 euros a consulta. E aí você, enfim, fala como se fosse um GP público, sabe? Todo mundo pode ir a qualquer hora. Eu também não sabia disso. Que vai. Enfim, é isso. Então, aí de lá eles te encaminham, também dão qualquer tipo de atestado, alguma coisa ali que você precise. Mas eu acho que é 60, 70 euros, tá? Depende muito da clínica, acho que localização também, então tem que dar uma olhadinha nisso daí depois. Existem até alguns sites que tem essas clínicas walk-in, então depois vocês podem olhar. Emergências. Todo estudante de inglês, pelo menos, precisa do seguro governamental de saúde aqui. Então, geralmente, quando é vendido o intercâmbio, as agências, as escolas já colocam esse seguro dentro do orçamento, tá? Porque, tipo assim, entrou na Irlanda sem isso. Na verdade, nem entra na Irlanda sem isso. Parou na imigração, entendeu? Então, precisa disso, porque é um seguro realmente para emergências. Porém, contudo, todavia, não cobre tudo. É realmente só emergências. E mesmo assim, quando você vai com uma emergência, sei lá, a gente teve amigos aqui que quebraram perna, quebraram braço, quebraram um monte de coisa. E aí, tiveram que pagar 100 euros, né? Por despesas médicas, despesas do hospital, enfim. Chega uma Não cobre. Aí chega uma cartinha pra você depois, na sua casa, com esse valor de 100 euros que você tem que pagar. É tipo um boleto. É um teto, né? Eles têm um teto ali. Teto, E aí você paga essa diferença de valor. Mas assim, seria o mínimo do que você pagaria
pelo serviço completo deles, né? Sim, porque é tipo tudo, às vezes cirurgia você faz, os remédios que você toma lá. Eu acho que conheci 3 pessoas aqui que fizeram cirurgia, assim, as 2 que eu conheci, que eu não conversei direito, mas 2 pessoas que eu conheci, um amigo meu fez apêndice, ele teve que fazer a cirurgia de retirada de apêndice, e a nossa amiga, ela teve problema nos braços, e assim, eles falaram que o atendimento foi maravilhoso, deu tudo certo, porque o pessoal fica colocando medo aí, né? Ah, não sei o que, nos Tem médicos... SUS, não sei o que, é tudo carniceiro. É um bando de estudantes, porque assim, a escola daqui, a UCC, ela que oferece... Escola na universidade. A universidade. Ela que oferece os médicos, né? Então, às vezes, realmente são pessoas que estão em treinamento. Só que não é porque a pessoa tá em treinamento que ela não tem capacidade de fazer aquilo. Tem um professor do lado fazendo o acompanhamento do que ela tá fazendo, do que o estudante tá fazendo. É tipo residência, sabe? É uma residência. E tal. Então, assim, até agora, pelo menos, não vi ninguém que reclamou de alguma coisa. Passou por uma situação grave, foi no médico e teve alguma reclamação sobre isso. Não Sim, teve. mas assim, tudo é pago, tá, gente? Então, remédio vai ser pago. Que mais que eu tinha até anotado outra coisa que é pago também? Os exames, né? Você tem que fazer exame, é pago também. Tudo é pago. Não tem nada de SUS aqui, não tem nada de graça, tá? Então, já se preparem também pra alguma coisa de saúde. Caso vocês queiram sair do Brasil, tem algum tipo de acompanhamento que vocês têm que ter. Precisa de uma receita, precisa de um monte de coisa, tá? Então, venham preparados pra isso também. Traz traduzido também. Traduzido também é importante. Quarto ponto. Transportes. Eita, agora eu vou falar. Daquela brincadeira. Mas, basicamente, Dublin foi eleito o pior transporte da Europa, da União Europeia. Acho que ano passado. E, assim, cara, realmente, Irlanda em geral, assim, o transporte não é muito bom, não. Eu não sei em Dublin, mas em Cork é uma benção. Não falar outra coisa, é uma benção. Tipo, acontece muito... Por exemplo, quando ele vem na hora, a gente fala, putz, chegou na hora, hoje tá funcionando. Tá top. Mas aí, sei lá, às vezes é por causa do clima, às vezes é por causa do horário, às vezes é por causa do trânsito, às vezes, sei lá, não sei. Às vezes é por causa do motorista pra fumar um cigarro, que já aconteceu. Cancela o ônibus, assim, sem você saber, sem você ser notificado. Só aparece que tá cancelado. Quando tá cancelado, é que não teve motivo, entendeu? Cancelou. E aí você se lascou, tá? Agora espere o próximo. Então, tipo assim, existem essas possibilidades aí também. Então, cara, é difícil falar sobre transporte aqui. Mas isso é mais ou menos ônibus, tá, gente? E aqui a gente tem umas tarifas também, que eu até tava pesquisando, quando que essas tarifas em outras cidades. Mas aqui em Cork, por exemplo, é 1,55 para adulto, que tem o Lip Card. Não, desculpa. Que tem o cartãozinho, na verdade, de ônibus, sabe? Tipo, por exemplo, quem é de São Paulo tem um bilhete único, então é 1,55 para esse adulto aí que tem. Pra quem quer pagar no dinheiro, já é mais caro, de 2,10 a 2,80, depende do trecho ali. Pra quem é estudante, ou... Como que é o nome daquele? Young Student, né? Que tem menos de 25 anos. Se você tem menos de 25 anos, você também paga mais barato. Paga também. Mas é basicamente a mesma tarifa do estudante normal. É a mesma tarifa. É a mesma. 75 centavos. E pra criança, 65 centavos também, que tem o cartãozinho de transporte. Porém, depende muito do trecho também, porque se é dentro da cidade aqui de Cork do centro, é um valor. Se vai pra um lugar mais afastado, já é outro valor. Se vai pro aeroporto, por exemplo, o valor ele muda. Eu já cheguei a pagar 80 centavos pra ir pra Ballincollig, que é um bairro que tem aqui perto. Ele é 80 centavos no Lipcard, que é o cartão de estudante. Mas quando eu vou andar, tipo, por aqui perto, é 65 centavos. Então depende muito do trecho ali, mas é mais ou menos isso, tá? Não muda tanto, não. E é isso, aqui a gente tem o ônibus, em Cork, por exemplo, a gente tem ônibus, a gente tem trem. O trem, ele vai pra alguns outros condados aqui, então vai pra Cove, que é aquela última cidade lá que o Titanic caiu, lá, passou. Sei lá. Aí depois tem Little Island, tem um monte de lugar assim, que não são outros condados, mas são outros lugares que não é dentro de Cork, aqui do centro. Então existe o trem pra ir pra esses lugares. Mas assim... Também o pessoal usa mais pra trabalhar mesmo e lá pra Cove, que é mais turístico, né? Porque também não é tanto, não. O que você faz mais aqui é andar, gente. Principalmente quem mora aqui no centro, anda pra tudo quanto é lado. E os ônibus também, vai ônibus pra tudo quanto é lado. Corta basicamente a cidade de Cork toda, sabe? Então não tem muito pra onde fugir. O problema é que a maioria dos ônibus não são 24 horas, tem um ônibus 24 horas. Só o 220. Só o 220 é 24 horas, os outros param de rodar lá pra 11 horas, né? Tem uns que até antes. É uma benção. Depende muito da... Então, assim, se você sai do seu trabalho, às vezes você mora longe, vai trabalhar em outro condado, então até em outro bairro mesmo, você tem que ficar de olho. E o que as pessoas mais fazem aqui? O que elas fazem? O que elas fazem? O que elas fazem? Fala pra mim. O que elas fazem. Você não sabe, né?
Não. Quer dizer, eu acho que sim, mas não tô Eu entendendo. comprei patinete. É verdade, então. Eu comprei a patinete, já comprei 2 patinetes, que a primeira roubaram, né? Minha Julinete, enfim. Mas eu comprei patinete, as pessoas andam muito de bicicleta aqui também. Mas o que mais andam mesmo é a pé. Porque é tudo muito perto, principalmente quem mora no centro. Realmente, a patinete é pra quem vai trabalhar ou mora num bairro mais longe, mais afastado. E aí a patinete é uma mão na roda. Por exemplo, do meu trabalho até em casa, dá uns 50 minutos. De patinete dá, tipo, 15, 12. Bem rápido. Então, assim, depende muito. Você tem que ver pelo menos onde você vai morar fixo. Aí depois você vê se vale a pena comprar uma ou não, uma bicicleta ou não. Onde você vai trabalhar, onde você vai estudar. Tem tudo isso também. E geralmente as casas melhores são afastadas do centro, tá, gente? Então, quarto single às vezes é mais barato. São lugares mais afastados, assim. Porém, tem essa questão do ônibus, que você não pode voltar a qualquer horário. Você tem que vir pro centro pra estudar, tem que vir pro centro pra fazer as coisas, então acho que né? Se você vai sair, você já tem que planejar pra ver qual que é o último horário que o ônibus vai passar, entendeu? Então você não pode virar à madrugada, a não ser que você vai dormir na casa de um amigo. Sim, é difícil, essa questão de transporte aqui é bem, bem ruim. Mas, é isso. Aí temos também o número 5, custo de vida. Custo de vida, gente, aumentou muito, eu acho, tipo... Em relação a quando a gente chegou. Eu acho que realmente aumentou bastante. E a gente ouve histórias, assim, de pessoas que falam... Nossa, quando eu comprava pizza no Tesco por, tipo, 50 centavos. Menos de €1. 70 centavos, a melhorzinha. E aí a gente fica, tipo, nossa... a gente nem pegou essa época aqui, porque a gente chegou em 2023. A gente nem pegou essa época. Mas a gente já pegou mais barato do que tá agora. Sim, realmente as coisas aumentaram muito. Porém, o salário também aumentou, né? Então, é aquela regra de qualquer país do mundo. Mas umas coisas, assim, que a gente vê que realmente aumentou demais foi o aluguel. Não digo todos, tá? Mas, assim, eu vejo que tem pessoas que estão metendo a faca com algumas... Por exemplo, eu sou administrador de uma página, que é Classificados Cork. E nessa página eu coloco lá, tipo, vagas de aluguel, acomodação, emprego, se a acomodação é fixa ou temporária, enfim. E quando eu vou, assim, caçando nos grupos, ou as pessoas me mandam... Eu, às vezes, dou uma olhada, né? Falar, só pra dar uma olhada, assim, vamos ver como é que tá. E, gente, assim, eu já vi quarto triplo por 600, 700 euros. Então, assim, você dorme... São 3 pessoas dentro de um quarto que tá pagando esse valor. Vocês têm noção disso? Cada uma, né? É muito dinheiro, cara. Só que, assim, a maioria, obviamente, é 500, 400. Depende do lugar, depende se é no centro, se é afastado. Depende do tamanho do quarto, depende se observação, bill. é esse valor mais bills, né? Que são as contas, no caso. Então, tipo assim... Cara, é muito dinheiro. É muito caro. Então, a gente percebeu que realmente tá aumentando um pouco essa questão de aluguel. E a gente já vai falar sobre a comprovação agora? Eu acho que é um bom momento pra gente falar da comprovação. Pra quem não viu, há 2 semanas atrás, mais ou menos, uns 10 dias, assim, a comprovação financeira da Irlanda vai aumentar. Não aumentou ainda, mas vai aumentar. E a gente fez um recap aqui, tipo, das coisas que aconteceram. Quando a gente chegou em junho de 23... A comprovação financeira era 3 mil euros, tá? 3 mil pra cada uma. Aí, em julho de 23, tipo assim, um mês depois, ela aumentou pra 4.200 euros. Tá, beleza, ok, 4.200 euros, 1.200 de aumento e tal, é isso. Só que aí, no novembro do mesmo ano, de 23, aumentou pra 4.500. E a gente pensou, poxa, tá bom, né? Acabou, e é isso. Só que não, ano passado também aumentou pra 4.600 e... Eita, eu não coloquei. Era 4.600 alguma coisa, 660, sei lá. Não lembro. Que já foi aumentando tanto. E foi assim, uma paulada atrás da outra. Aliás, é o que tá agora, inclusive, é 4.660, alguma coisa assim mesmo. Só que não vai ser mais esse valor até 30 de junho deste ano. Então, 30 de junho de 2025... Ainda não tá 4.500? Até agora sim. Até 30 de junho de 25 vai estar esse 4.600 e alguma coisinha. Não tá mais 4.500, 4.600 e pouco. E a partir de 30 de junho, aumentou pra quanto? Coloquem aí, rufem os tambores daquela. 6.665 euros, gente, pra cada pessoa. A gente foi fazer a conversão e deu mais ou menos 40 e poucos mil reais. No dia. 42 mil, 41, depende ali do dia. É pra cada pessoa, tá? Então, assim, quem tem 40 pau hoje em dia pra dar e vender, assim, não, isso é sem contar, ó, que você vai ter comprado o curso, que você precisa de pegar acomodação, que você precisa de comprar o chip, que você precisa de fazer as compras da mala, entendeu? Então, assim, tem todo um balanço aí. É dinheiro. Mas, por quê? Eles viram que as coisas estão aumentando, o salário mínimo aumentou, o aluguel tá aumentando. Então, assim, como que você vai falar pro estudante vir só com
4.600, sendo que o valor das coisas aqui estão muito mais caros. Não faz sentido. Então, assim, entendo o lado do aumento, mas também não entendo. Porque aí, quando você chega aqui, você só pode trabalhar 20 horas, né? Então, a gente entrou nesse debate aqui, eu e a Amanda. De primeiro momento, eu fiquei muito puta. Eu, tipo assim, choquei. Eu fiquei assim, cara, não é possível. Que aumentaram pra, tipo, 6 mil euros. É muito dinheiro. Aí depois eu fui, né, maneirando, pensando um pouco sobre e tal. E realmente, tipo, eu acho que agora eles querem também... como que eu vou dizer isso sem ser de uma forma rude? Mas eles querem... eu não sei explicar isso. Mas enfim, eu acho que eles querem, tipo assim, pegar pessoas que realmente estão preparadas para um intercâmbio, sabe? Eles não querem que, tipo, pessoas que não têm essa preparação financeira venham pra cá... Pra fazer dinheiro e voltar. E eu acho que mais do que isso, venham pra cá e acabem passando necessidade, sabe? Eu acho difícil você passar ainda necessidade com 4 mil e pouco. 4 mil e pouco é muito dinheiro aqui. Mas a gente tem que pagar, de primeiro momento, aluguel, o depósito, que é o valor do aluguel também. Então, dependendo do valor ali, você vai ter que pagar. Enfim, você compra tudo, forro de cama, comida, essas coisas tudo do começo. Então, é dinheiro que vai. Mas 4 mil cobre. Só que, e depois, se você demora pra arranjar emprego, sabe? Se você, enfim, não fala inglês. Então, tem tudo isso. Aí eu comecei a pensar e realmente... 830 e poucos por mês, dá pra viver. Não, sim, dá pra viver. Mas é contando que a pessoa não vai trabalhar. Que ela vai fazer só as 20 horas. E aí ela tem o dinheiro dela. Então, na minha visão, é muito mais realmente tentar fechar as fronteiras. Porque aqui realmente tá tendo muito imigrante. Veio muita gente da Ucrânia pra cá, veio pra cá. Tem muito polonês aqui. Pra quem não sabe, a maior comunidade da Irlanda é polonesa. É a primeira maior comunidade daqui, tirando a irlandesa, né? Vem a polonesa. Brasileiros estão na 4ª posição. Então, assim, eu acho que também é uma forma de administrar e realmente impedir que muita gente entre no país, porque... Não, mas é isso que a gente entrou em consenso mesmo, que eles estão querendo fechar um pouco a fronteira. Por isso que eu tô falando que eles querem, tipo, meio que fazer com que pessoas que estejam preparadas venham e outras não, sabe? Porque eles, teoricamente, não falaram, não vai ter mais intercâmbio de inglês. Porque aí seria, de fato, fechar as fronteiras. Mas eles deram essa elitizada, assim. Tipo, porque não é todo mundo que pode ter 40 mil euros. Não, 40 mil reais. Enfim, a gente tá falando só de brasileiro, mas também tem outras nacionalidades que também tem a moeda baixa. Então, tipo, a Argentina, que tava passando por um monte de perrengue ultimamente. Sei lá, o pessoal do Chile. Enfim, todo mundo. Então, o euro é realmente muito caro, sabe? Pra essas outras moedas. Então, acho que eles estão querendo um pouco... segregar ali, né? Tipo, quem é que pode, quem não pode, enfim. Mas é isso, existem também financiamentos estudantis, então dá pra vocês darem uma olhada depois também, como é que funciona, como é que paga depois. Mas eu acho que, assim, de todo mal, eles não estão errados, porque quanto mais dinheiro você trouxer, mais dinheiro você vai ter. Também não pode ficar gastando, né? Tipo assim, mas também eu acho que é chato, tipo assim... Tá tirando muito o sonho de muitas pessoas, sabe? Então, acho que... Enfim, a gente tá nesse meio aí. Então venham preparados, gente. Não tem muito o que fazer. A partir de 30 de junho é esse valor e não tem conversa, tá? Se você quiser vir com esse valor de agora, então até dia 29 você tem que entrar aqui. E 6º ponto é que, na verdade, assim, o 5º já juntei com o 7º, que era a comprovação financeira. Então vamos falar do 6º/7º ponto agora, que é o clima. Vale a pena vir pra Irlanda por causa do clima? Não! Depende. Tipo... A gente conheceu pessoas que gostam muito do clima daqui. Não sofrem. Tipo, tem carro. Então, pra eles é tranquilo. Eu já vi gente que não tem nada disso, mas assim, realmente prefere o clima daqui. É mais frio, não liga se chove, se venta, se não sei o quê. Pra mim, eu sempre falo que sou cria do verão, porque eu nasci em janeiro. Então, eu gosto de sol, gosto de praia. E a Amanda não fica atrás, porque vocês veem aí os vídeos, né? Vai, é tudo praia. Nós gosta de torrar a bunda no sol. E assim, pra gente não compensa ficar aqui por causa do clima, né? Realmente essa parte é muito chata. Eu vi uma matéria um dia que tinha uma média, sabe? Estimativa de dias que chovia aqui na Irlanda. E de 365 dias, a média é que chova 300 dias. Então, gente, é basicamente, tipo assim... Sei lá quantos meses, faz aí as contas. É muito tempo chovendo, cara. Óbvio que não é direto, né? Tem uns dias de sol, inclusive essas 2 semanas que a gente tá aqui agora, essa última que passou, essa próxima, vai fazer bastante sol. Tem as garoinhas também que eles consideram chuva, né? Porque não é chuva, então assim, às vezes você dorme, então
no dia que você acorda, você vê tudo molhado, você fala, nossa, mas eu não vi que choveu. Pois é. Então, mas é aquele clima, né, pra gente que é aquele clima ruim. É o clima do crepúsculo. Sério, eu não suporto, não gosto. Mas enfim, se pra você tá tranquilo, então pra você compensa. E pra mim, pelo menos, pra Amanda, acho que também não compensa. O clima, tá? No caso. E, bom, é isso. Aí a gente tava falando até, vamos dar umas outras opções, assim, pro pessoal, né, de intercâmbio e tal. Primeiro, vamos fechar, assim, você acha que vale a pena ainda fazer intercâmbio com todas essas mudanças e tal? Cara, acho que apesar de tudo isso, né, de estar aumentando a comprovação financeira, o aluguel tá muito caro, você tem que vir. É uma coisa que a gente sempre falou em todos os vídeos, vamos continuar falando. Tem que vir preparado mentalmente, principalmente. Saber que você vai passar por perrengue sim, que você tá vindo aqui. Que você não tá vendo. Não sei como que é a sua vida aí no Brasil. Não sei se ela é muito boa, se ela é pior do que vai ser quando chegar aqui. Porque tem muito isso. É muito da sua experiência que você tinha no Brasil. A sua vida que você leva no Brasil, a sua vida que você começa a construir aqui na Irlanda. A minha vida, de modo geral, o que eu tinha no Brasil, a minha vida era totalmente diferente. Eu tinha uma vida até confortável. Morava com mãe, com a minha irmã, enfim. O meu salário era ok pra minha idade, pro meu cargo. Então, assim, aí você chega aqui, você leva um baque, você vai passando por muita situação difícil. Só que assim, a Irlanda, ela me abriu portas e oportunidades que mesmo se eu tivesse naquela vida confortável no Brasil, eu não ia ter. A gente viajou, fomos pra Tailândia, a gente já conheceu um monte de país aqui da Europa, então pra mim ainda vale a pena. Eu acho que é uma forma de você se descobrir e também conhecer um pouco mais do mundo, né? Para além da Europa, conhecer um pouco do mundo, porque aqui vem gente de todo canto do mundo. Então, assim, é uma oportunidade pra crescer. Então, pra mim, pessoalmente, valeu a pena. E mesmo se, sei lá, se eu tivesse ainda meus 20 e poucos anos e tivesse planejando fazer um intercâmbio, eu ainda ia me preparar financeiramente, ia tentar meter as caras aqui. Talvez veria a opção de algum outro país, talvez que tá em ascensão e agora a gente vai começar a falar, talvez, mas não descartaria a possibilidade da Irlanda, não, porque eu acho que é um país que dá muita possibilidade, principalmente pela questão do salário que tá aumentando, né? Então, sim. A gente sempre entra em debate, assim. Tiveram alguns amigos que a gente falou, eu cheguei a falar, eu acho que a Irlanda é uma porta de entrada e tal, pra conhecer outros países, outros intercâmbios, outras coisas. E aí teve gente que quase me bateu, falando, tá louco esse lugar aqui, Deus me livre, nunca mais. Tipo assim, putos da vida que não queriam mais ficar aqui. Eles estavam indo pra outros lugares também, enfim. Então, assim, é muito individual falar isso e pra mim também vale super a pena. Só que a gente tem uma visão muito... É diferente. Porque chegamos em 2023 e a gente viu a evolução dessa Irlanda, né, até agora. Querendo ou não, 2 anos é tempo, então a gente viu muita coisa até aqui. Mas também eu tenho essa sensação de quem tava antes que a gente também viu toda essa evolução até a gente chegar em 2023. E quando a gente falava que era 3 mil de comprovação financeira, por exemplo, as pessoas, nossa, na minha época, a gente conheceu pessoas que vieram há 10 anos atrás, era tipo assim, menos de 1.000 euros, sabe? Era tipo 500 conto de comprovação financeira, era muito pouco. Até porque o salário também era tipo 6, 7, se eu não me engano. Então, tipo, era muito, sabe? É loucura, assim, pensar que hoje em dia tá 13, por exemplo, sabe? Então, realmente as coisas vão aumentando e o salário vai aumentando junto. Então, eu, teoricamente, falo que sim, vale a pena fazer o intercâmbio ainda na Irlanda. Mas como a Amanda falou, a gente tem alguns outros destinos, assim, que podem entrar também na pesquisa. Eu acho que é válido assistir esses vídeos de Irlanda e tal, mas também assistir outros youtubers, outras pessoas que têm outras experiências em outros lugares. A gente vê a Irlanda em geral, eu ainda considero, né, a Irlanda um país de entrada, assim. Não é um país que, a gente já até falou isso antes, que a gente moraria, assim, sempre. Não é, tipo, a gente não considera aqui casa. Tem casa temporária, assim. É uma casa temporária. Só por um tempo, assim, a gente não se vê há muitos anos aqui. Eu sou muito sincera, eu conseguiria me adaptar aqui, mas talvez, eu não sei se eu seria feliz de fato aqui, entendeu? Eu acho que eu viraria de novo uma zona de conforto. Porque é conhecido. Mas eu não sei se eu seria feliz aqui. Sim. E a gente viu muitas pessoas que pensam da mesma forma que a gente e outras não. Que chegaram, falaram, esse é o meu lugar, eu vou ficar aqui pra sempre.
e outro lugar. Então, tipo, cara, é muito individual falar. Por isso que a gente brincou até no começo, que fala que é a pergunta do milhão, porque é 1 milhão pra cada pessoa, entendeu? É o seu propósito. Então, a gente sempre fala de seguir esse propósito, de fazer essa diferença. A única coisa que a gente, tipo assim, 100% de certeza que tem é que você tem que sair do Brasil pra viver a experiência, entende? Tipo, vale a pena sair do Brasil pra viver essa experiência. Se não for por 8 meses, seja por 3 meses, seja por 1 mês, seja, tipo assim, veja um mundo diferente, sabe? Porque se você chegar aqui... intercâmbio, gente. Acho que fazer até uma viagem maior, que você tem experiência com uma outra cultura, e aí não precisa ser Europa, que é caro. Pode ser, sei lá, Argentina, Uruguai. Vai expandir a sua cabeça. E às vezes até dentro do Brasil. Às vezes você fica ali no sul, sudeste, ou você mora no norte e nordeste. Vai conhecer outro estado, vai ver como é diferente as culturas. Dentro do nosso país, que é tão grande, imagina fora do nosso país. Que é gigante esse mundo, né? Sim. E aqui a gente consegue... Aqui eu acho que a gente ampliou muito nossa cabeça também. Sim. Porque, por exemplo, vocês viram aí que a gente foi pra Ásia, né? Poxa, onde que a gente devia pensar que é pra Ásia, assim, tipo, fácil, sabe? Então foi um intercâmbio realmente proporcionou isso pra gente. Mas eu acho que é algo interno nosso também, sabe? Que a gente queria conhecer essas culturas novas, lugares novos. A gente planeja ir pra África mais pra frente, mas a gente não sabe ainda quando e se vai. Mas são lugares que, tipo, é possível a gente fazer aqui. E eu acho que a moeda influencia demais. Nossa, porque, né, enfim, é alto, é bastante. Então a gente tem um poder ali de escolha de ir, de não ir e tal. Mas isso é tudo planejamento. Você não vai chegar aqui também e vai falar, vou pra Ásia amanhã. A gente demorou, o quê? Quase 2 anos, né, pra se preparar pra essa viagem e tudo mais. Então, é tudo questão de planejamento mesmo. Mas, basicamente, Julie, eu também acho que vale a pena você fazer um intercâmbio, se não for Irlanda, para algum outro país em 2025 ou 2026, ou quando vocês conseguirem juntar dinheiro, tá? Mas sempre pensando na estabilidade financeira. Porque isso, você ter dinheiro, gente, vocês têm tudo, tá? É basicamente isso. E aí a gente colocou alguns países que também têm, não regras parecidas, mas assim, tem a possibilidade de fazer intercâmbio. E que, enfim, vai depender muito da pesquisa de vocês, se adequam ao estilo de vida que vocês estão tendo agora, ao planejamento financeiro que vocês estão tendo agora também. Enfim, tudo dinheiro também influencia, o quanto de dinheiro você tem, quanto você financeiro. quer. Desculpa. Mas quanto você tá disposto a aplicar pra isso. Sim. E aí a gente colocou alguns aqui. Então a gente tá vendo que muitas pessoas, em primeiro lugar, né, que muitas pessoas estão migrando muito pra Malta, que é um destino... É pequenininho, né? Uma ilha pequena aqui. Pequena. E além de turismo, enfim, as pessoas também estão migrando pra lá pra intercâmbio de estudo. Sim. Só que Malta tem alguns tipos de esquema, assim... É bem parecido com a Austrália, na verdade, que você tem que aplicar do Brasil, tá? 3 meses antes, 6 meses antes, já tem que aplicar com um monte de coisa, um monte de documento. Então já tem que ter um planejamento um pouco mais certo, tá? Que você vai pra Malta, você quer... Porque isso pode ser negado também, mas é um pouco mais difícil, porque lá realmente as portas estão um pouco mais abertas. Mas o salário mínimo já é menor, se eu não me engano é 5 ou 6, né? É de 5 a 6 por hora, mas aí tem o salário mensal também, lá é mensal, tem a base mensal também, que é 760, se eu não me engano, 760 euros. Então aqui, quanto que é por estudante mesmo? Por estudante é 1.080, 20 horas. Então, já tem assim... uma diferença. Mas o custo de vida também é menor. O custo de vida lá é menor. Mas assim, depende, tá? Então Malta é também uma possibilidade. Tem praia, tem sol. O pessoal fala que lá tem. A comprovação financeira é parecida com a da Irlanda, é em torno de 20... Se você faz um curso de 8 meses, né? Considerando aí o curso de 8 meses, é em torno de 6.200 e pouquinho, que é 26 euros por dia. Então... Eles contam por dia lá. A comprovação financeira é por dia. E se você fecha com a escola, acomodação por todo o seu período, acho que é 18, 14? Esqueci agora, mas é em torno de alguma coisa assim. Acho que é de 12 a 14 euros por dia que você tem que comprovar. Deve ser pra alimentação e, sei lá, alguma coisa. É porque se você já fechou todo o seu curso, já fechou os 8 meses ali, já tem uma acomodação fixa. Não tem muita coisa, Não tem a preocupação, né, do aluguel. Então aí é em torno de 14 a 18 euros por dia. Sim. Pra comprovar. E, enfim, é uma possibilidade também. Fica aqui na Europa, o pessoal vai muito também por essa facilidade de, enfim, pegar avião e ir pra outros países aqui, né, ao redor. Então tem essa possibilidade também, tá? Saibam disso. A gente tem a Austrália, que obviamente a Austrália, né, longas conversas atrás, anos. É um destino super famoso, mas também tem todas essas regras. Existem 1 milhão de tipos de vistos lá, então vocês têm que pesquisar também como ir. A comprovação financeira é caríssima. É caríssima. Mas, assim, sei lá, pode ser também, né, uma possibilidade.
tem alguma coisa pra falar de Austrália? Eu não... Pra quem não sabia, eu trabalhei numa agência de intercâmbio que era focada em Austrália e Nova Zelândia. Eu cotei meu primeiro intercâmbio pra Austrália. Tipo, eu desisti porque era muito caro, mas era um país que eu tinha muita vontade de fazer intercâmbio. E geralmente a gente ouve muito intercambista que falar isso, né? Eu queria ter ido pra Austrália, mas porque é caro. Aí sobre a Irlanda, aí eu vim pra cá. Aí veio a Irlanda, que a Irlanda era mais fácil, e aí eu vim pra Irlanda. Então, mas, assim, se você realmente tem vontade de ir pra Austrália, se é uma coisa que você realmente quer, planejamento financeiro aí vai ser essencial, porque realmente é um valor bem mais alto do que você vir pra Irlanda. Isso aí é sem sombra de dúvida. E eu não sei se a Austrália é assim, mas a Malta, a gente sabe que comprovação financeira você pode comprovar não somente o seu dinheiro, mas você pode pegar sponsors, tipo patrocinadores que possam te patrocinar nesse intercâmbio. Então pode ser sua mãe, seu pai, seu irmão, sua tia, seu, sei lá, alguém pra você juntar a renda. Em Malta o dinheiro não precisa estar na sua conta, pode estar na conta dessa outra pessoa também. Então tem isso. Na Austrália, se eu não me engano, não é assim, tá? O dinheiro vai ter que estar na sua conta. Então você pode pegar o salário de todo mundo e falar, gente, me empreste dinheiro, depois eu devolvo esse dinheiro pra vocês. Mas esse dinheiro vai ter que estar na sua conta. Sim. Aí a gente tem também o de Canadá. Canadá, né, assim, também é super sonho de muitas pessoas. Depende muito. Eu não iria, tá? Muito, muito frio. Quando chega na época do inverno, menos 35, menos 34. Mas acho que depende do lugar, Canadá também. Não sei se é o país todo, não. Mas eu também não... Sei lá, a gente viu muitas pessoas que se deram super bem lá no Canadá. Amaram o Canadá, falaram que é o país, como fala, o lugar no mundo pra eles. É lá. Então, também pesquisei um pouco sobre o Canadá. Eu sei que o visto é bem difícil também. E o problema é que lá eles não... Você não tem o direito de... Se você vai como general English, você não tem o direito de trabalhar, né? É só se você faz a faculdade. Então, aí é realmente... Se pra Austrália e pra Irlanda planejamento financeiro, pra Malta também, pra Canadá é o triplo. É o triplo de planejamento. Você consegue trabalhar, às vezes, de forma irregular aí, sem ter... Recebendo cash in hand, né? Só que assim... É isso. É isso. E também temos os Estados Unidos, obviamente, que nunca pode sair, né? Só que agora o Donald Trump tá doido. Tá dificultando a vida aí do pessoal. O bichão bateu a cabeça e aí tá com esse esquema aí. Aí, tipo assim, fiquem também à disposição aí pra pesquisar, ver como que é. Porque mas a gente conhece duas pessoas, eu na verdade conheço três, que foram au pairs. Uma ainda é au pair lá nos Estados Unidos. Tem a idade mínima, se eu não me engano, é 27 anos pra você ser au pair nos Estados Unidos. Então tem essa questão da idade. E tem alguns outros intercâmbios, né? Então, assim, pra quem não sabe quem é au pair, é quem cuida de criança. Vulgo babá. Babazinha. E a gente conheceu duas pessoas que inclusive, eles vieram como casal aqui pra Irlanda com um inglês super bom. Porque eles ficaram 4 anos lá, né? Então, tipo, chegaram aqui tinindo. E aí até perguntaram, o pessoal da migração perguntou por que eles estavam vindo aprender inglês, eles já sabiam falar inglês. Aí sempre tem aquele negócio, né? Vim melhorar a gramática, vim melhorar não sei o quê, escrever eu sou ruim, sabe? Um negócio assim. Então, enfim, tem essas possibilidades também. Se fez intercâmbio, dá pra fazer intercâmbio em outro lugar também. Não tem limites. Mas eu acho que o básico, assim, foi isso. Tipo, vale a pena? Vale. Eu acho que ainda assim, de todos esses que a gente falou, acho que Malta é bem parecido, mas de todos esses que a gente falou de Austrália, principalmente por causa do valor, Estados Unidos e Canadá, que já são tipos de vistos diferentes, já tem um pouco mais de rigidez, a Irlanda ainda continua, mesmo com esse valor de 6.600 e pouco, um lugar mais fácil de ingressar, sabe? De todos que a gente falou, a Irlanda continua sendo mais fácil pra fazer intercâmbio. Mais que a comprovação financeira de Malta seja ainda um pouco menor do que da Irlanda, que tá agora, a Irlanda ainda, o visto você aplica quando você chega aqui, você não precisa de aplicar com antecedência. Então, assim, ainda querendo ou não, um país mais fácil pra fazer intercâmbio, né? Sim. O ruim mesmo eu acho que é o clima, gente, mas pra quem não liga, é de boa. E aí tem todas as outras questões, nanás, enfim, né? Aluguel, caríssimo. O povo irlandês em si, alguns, né? Essa questão de contato e tal. Às vezes não, sei lá, não dá um match. Mas dá pra levar. A gente também já teve 1 milhão de questões aqui e a gente estamos levando. Mas é isso, acho que a gente falou até demais. Era pra ter colocado rapidinho. Eu falei, vamos gravar um vídeo rápido. Aí também, quase 45 minutos. 45 minutos agora. mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Tem esclarecido algumas dúvidas. A gente tentou fazer aqui o máximo que pôde. E não se esqueçam de se inscrever no canal, cara. Se inscreve aí, pelo amor de Deus. Por que vocês não estão se inscrevendo? Vocês estão doidos? Se inscreve, por favor. Por nós. E curte. Comenta. Compartilha. E compartilha esse vídeo com todo mundo.
E é isso, estamos aqui sempre. O que vocês precisarem mesmo, comentem aí no vídeo de verdade. Dúvida sobre a questão lá do review que a gente falou, qualquer outro tipo de vídeo que vocês achem, né, que, tipo, é bacana das outras pessoas saberem e de vocês saberem também. Avisem a gente, fechou? E é isso, gente, tamo junto. Um beijo pra todos e é isso. Valeu!